Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir juntos, trazendo as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo. Então já deixe seu like, se inscreva e ative o sino. Tira a camisa 21 e que já está criando algumas expectativas para fazer a sua estreia com a camisa rubro-negra. Vamos ouvir um pouco das palavras do Jorginho como jogador do Flamengo? Boa tarde, amigos do Band Esporte Clube. O volante Jorginho foi apresentado hoje no início da tarde como reforço do Flamengo aqui no CT Ninho do Urubu. Ele que deixou o Brasil aos 15 anos de idade para construir carreira na Europa. Passou pelo Napoli, pelo Chelsea, estava por último no Arsenal. Conquistou grandes títulos como a Liga dos Campeões, a Liga Europa e o Mundial de Clubes, além da Eurocopa com a seleção italiana. Agora, depois disso tudo, aos 33 anos, vai viver a primeira experiência no futebol profissional do país em que nasceu. Acredito que é um momento da minha vida, depois de tanto tempo fora, que essa oportunidade apareceu e apareceu no momento certo também. Poder voltar para o meu país depois de tantos anos foi algo que sinceramente me surpreendeu um pouco, mas estou muito feliz com essa oportunidade. Quero poder viver ela da melhor maneira possível e sendo com um clube como esse te dá só mais motivo de vontade de querer viver isso, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem e obviamente pelo apoio dessa nação maravilhosa que eu sempre acompanhei de longe. Antes da entrevista coletiva, o Jorginho participou do primeiro treinamento aqui no Ninho do Urubu. Ele que chegou ao Rio de Janeiro ontem, conheceu a estrutura aqui do Flamengo, inclusive disse que se compara a dos principais times europeus, teve a primeira conversa com o Felipe Luiz e já iniciou então essa preparação para estrear já no dia 16, quando o Flamengo começa a trajetória na Copa do Mundo de Clubes diante do Esperance da Tunísia. E para estar à disposição já nessa Copa do Mundo de Clubes, o Jorginho teve que abrir mão de uma bonificação que tinha a receber do Arsenal, de 500 mil libras, quase 4 milhões de reais, e ele explicou essa decisão. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita. Eu tenho muita vontade de jogar também e acredito que seja isso. Jorginho pode estar chegando para substituir Gerson. O capitão rubro-negro aceitou uma oferta do Zenit, da Rússia, com uma proposta salarial consideravelmente maior do que ele recebe aqui hoje no Flamengo, e os russos indicam que vão pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros, cerca de 159 milhões de reais, para levar o jogador logo depois da Copa do Mundo de Clubes. Informações aí do mundo do esporte. Bora falar então sobre o... Gostei da apresentação do Jorginho, que seja uma passagem dele pelo Flamengo de muito sucesso e conquistas. Vamos para a informação principal desse vídeo, que é sobre o Gerson. Hoje, mais cedo, achei que ia ter um dia mais tranquilo por não ter jogo do Flamengo. Estava eu fazendo a minha escada lá na academia, como eu gosto de fazer, meia horinha todo dia, por volta das 11 horas da manhã, e recebo uma informação importante. Olha, Gerson e Zenit já tem um acordo, base salarial, tempo de contrato. Aí eu, beleza, vou apurar. Entrei em contato com um dirigente do Zenit, tive a sorte dessa pessoa responder, e sempre me responde, não sei porquê, deve ir com a minha cara há muito tempo, sempre me responde, e ele falou, sim, é verdade, nós temos um acordo com os representantes do atleta, questão de salário já está tudo ajustado, tempo de contrato também já está tudo ajustado. Agora resta a gente pagar a multa rescisória ao Flamengo. E quando a gente fala isso, resta, porque não precisa negociar com o Flamengo, é chegar e pagar a multa rescisória. O Flamengo acha que o Zenit não vai fazer isso, por ser um jogador de idade elevada para nível Europa, 28 anos, um jogador que já foi 2 vezes para a Europa e voltou ao futebol brasileiro, ou seja, teoricamente, isso é levado em consideração também. E também o Flamengo achava que o Gerson não fosse aceitar por ser um futebol, digamos assim, que ele irá se esconder, tal como aconteceu com o Luiz Henrique, atacante que estava aqui no Botafogo, foi para o Zenit. O Flamengo achava que o Gerson não fosse topar, mas o Zenit confirma que já tem um acordo com os representantes do Gerson, inclusive
Na apuração, junto a pessoas que representam o Gerson, eles também confirmam que, de fato, há um negócio bem avançado. E eu soube também que o Zenit tentou parcelar a multa rescisória. O valor da multa rescisória é 25 milhões de euros. Hoje, na cotação, dá em torno de 158 milhões de reais. O Zenit tentou parcelar. E o Flamengo, através do presidente BAP, virou para o Zenit e falou: esquece, não tem isso de parcelar. Vocês querem levar? Beleza, vocês vão ter que pagar à vista, valor integral à vista, no cash, como está em contrato entre Flamengo e Gerson, que a multa rescisória tem que ser paga à vista. Então, de fato, já tem um acordo entre as duas partes. Agora resta saber se o Zenit irá pagar a multa rescisória ou não. Porque pagando a multa rescisória, o Flamengo nada pode fazer e, entre aspas, vai perder o jogador por 25 milhões de euros. O Flamengo apenas aguarda, não tem muito o que fazer, não tem isso de negociação. Eu agora... e só mais um detalhe que é bem importante. O salário oferecido pelo Zenit ao Gerson é 3 vezes maior ao que ele recebe atualmente depois da renovação de contrato com o Flamengo. Então, eu diria, se eu tivesse que chutar aqui, eu confesso para vocês que eu não sei o valor exato do Gerson atualmente no Flamengo, de salário. Mas se eu tivesse que chutar, o Gerson indo para o Zenit, ele não vai ganhar menos de 3 milhões e meio de reais por mês. Duvido. Fora as bonificações aí por jogo, meta por gol, que com certeza os russos pagam muito bem. Obrigado, tanto é que por conta disso que os clubes... que os jogadores acabam aceitando ir para o Zenit. Agora eu vou dar minha opinião. Gente, na boa, eu estou cansado desse lero-lero, desse papinho chato, toda janela de transferência. Porque o Gerson pensa em sair. porque o Marcão tá falando que o Gerson ganha pouco, não sei o quê. Na boa, ele quer ir, vá. Eu sou um cara, eu falando como torcedor agora, eu sou um cara que eu gosto muito do Gerson. Para mim, o Gerson joga muita bola. Para mim, ele representa a torcida do Flamengo dentro de campo, de verdade. Agora, toda janela de transferência é esse zum. Porque isso, porque tem proposta, porque pode sair a qualquer momento. Gente, isso é muito chato. Gerson aceitou a proposta? Mas não é o Gerson, é o pai dele. Então, o Gerson que vire para o pai dele e fala assim: pai, para com isso, porque eu não quero sair do Flamengo. Porque não dá. Mas é o pai dele. Gente, fazendo uma comparação aqui rapidamente, é igual o Neymar e o pai. Cara, o Neymar pai faz aquilo tudo porque o Neymar filho permite. Se o Marcão faz isso tudo, é porque o Gerson permite. É porque o Gerson está ciente. Não dá pra gente, entre aspas, ficar aceitando porque é uma atitude do pai. Não, o pai dele é um dos representantes também. Então o Gerson que vire para o pai dele e fale: cara, para com isso, porque eu quero ficar no Flamengo. Ou não. Ou chega e fala: beleza, eu quero ir. E vai, então. Porque toda janela de transferência é isso. É muito chato. O Flamengo acabou de renovar o contrato com ele. Aí ele vai lá, aceita um contrato do Zenit. Cara, o Flamengo renovou tem, 3, 4 meses atrás. Não tem nem 6 meses, pô. É muito chato isso. Isso atrapalha o ambiente do Flamengo. Hoje, na entrevista coletiva do Jorginho, o José Boto teve que, entre aspas, fazer uma graça sobre esse assunto, jogando uma indireta. Provavelmente para o pai do Gerson, ou até mesmo para o Gerson. Porque isso é muito chato. Se o Gerson aceitou a proposta do Zenit, então vai. Cara, o Flamengo passa. O Flamengo passa. O Flamengo fica, o Gerson passa. O Gerson não é maior que o Flamengo. Uma das gigantes do ramo de energia do mundo, tá? Um clube da cidade de São Petersburgo, no norte da Rússia. Então, dinheiro não é problema para o Zenit. Até houve, de acordo com o companheiro Vene Casagrande, uma tentativa de parcelamento da multa rescisória, que é de 25 milhões de euros, mas o Flamengo não topa. Só topa o pagamento à vista. E claro que com a saída do Gerson, o Flamengo terá de ir ao mercado. Então o Flamengo precisa cobrar o Gerson, falar: resolva logo isso aí, tá? Depois eu vou falar sobre essa atitude do Gerson, principalmente do pai dele, o Marcão, né, que é uma pessoa que volta e meia aparece no noticiário. Mas antes eu quero dar um recado para você. Esse vídeo tem até 2030, mas a contrapartida foi justamente um pedido não, mas uma exigência para que o valor da multa fosse colocado lá embaixo, 25 milhões de euros. O Flamengo topou. Era a contrapartida. E aí o pagamento da multa tem que ser à vista.
E com 25 milhões de euros, dá para se reforçar no mercado. O Flamengo vai ter que ser assertivo. Vai ser difícil arrumar um jogador com as características do Gerson? Vai. Principalmente porque o Felipe Luiz gosta de colocar o Gerson jogando como meia pelo lado direito para fazer associações com o Wesley, o Varela, enfim, com esses jogadores que atuam como laterais. A questão aqui é projeto esportivo zero nesse movimento de carreira do Gerson. Zero. O Gerson está mirando apenas no dinheiro. Gente, eu não vou fazer conta aqui com o bolso dos outros. É legítimo o cara querer mais dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro. Mas me parece esportivamente uma decisão completamente equivocada. E aí eu remonto sobre o que eu sempre falei aqui, sobre essa obsessão meio nada a ver, né, de os jogadores cobiçarem a seleção brasileira. A gente está às portas de uma Copa do Mundo e o Gerson é titular da seleção brasileira. O Gerson, inclusive, está concentrado com a seleção brasileira em meio a essa negociação. O Gerson seria convocado muito provavelmente para o técnico Carlo Ancelotti, pelo técnico Carlo Ancelotti, para disputar a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. E ele vai abrir mão disso. Aconteceu com o Luiz Henrique, que era convocado pelo Dorival o tempo todo, foi para o Zenit da Rússia e sumiu do radar da seleção brasileira. Ninguém transmite os jogos do Campeonato Russo. Então, em termos esportivos, analisando o aspecto esportivo apenas, é uma péssima decisão de carreira. E eu volto a olhar aqui, de repente, para a orientação que o Gerson está tendo. É o pai dele quem toca a carreira dele. Inclusive lá atrás, na Fórmula 1, era o pai do Lewis Hamilton quem tocava a carreira do filho. E depois que eles romperam, pelo menos profissionalmente, a carreira do Hamilton fez assim. Ele é o maior campeão da história da Fórmula 1, o maior vencedor de corridas da Fórmula 1. Depois que ele rompeu com o pai dele, ele, claro, tem uma relação afetiva ainda com o pai, mas profissional. Sem nação, esse foi o corte que a gente preparou para vocês, trazendo as novidades aí do Flamengo. Gerson, rapaz, aceitou essa proposta do Zenit e deve deixar o Flamengo aí, provavelmente depois do Super Mundial de Clube, né? Notícia que pegou o torcedor rubro-negro aí de surpresa, né? Nesse sábado aí, mas como o Vene Casagrande falou, né? Toda abertura de janela tem esses boatos aí de Zenit, vai levar Gerson, leva ou não leva, leva ou não leva, e parece que agora vai levar. Tanto que o Zenit já está disposto a pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros, equivalente a 150 milhões de reais, para concretizar aí a contratação de Gerson, né? E o Flamengo não pode fazer nada, né? Se o jogador quiser e o Zenit pagando a multa, o Flamengo ele é obrigado praticamente a liberar o atleta, não pode segurar o atleta à força, né? Caso o Zenit pague a multa. O Zenit já falou que vai pagar a multa.